Glórias a Ti, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, meus irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 53. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte, que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém. Pai amado, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, ó Deus amado, que tu venhas falar conosco por meio dela, ó Senhor, nesta manhã. Então, Deus Santo, que o Teu Santo Espírito sobreponha a Tua voz, ó Pai, a voz que vem do alto, seja sobreposta à voz do pregador, ó Pai, de tal modo, ó Senhor, que não ouçamos, ó Senhor amado, meramente um discurso preparado por um homem, ó Pai, mas possamos ouvir a Tua voz em nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Semana passada nós estávamos vendo aquela série de parábolas explicativas do reino de Deus, né? E logo após Jesus ter proferido aquelas parábolas, ele retirou-se e foi para a sua terra, como nós lemos aqui. E aqui diz que ele ensinava, né, na sinagoga. Quase todo lugar onde houvessem 10 famílias, ou 10 cabeças de família, na verdade 10 homens, né, 10 cabeças de família, podia constituir uma sinagoga. Então, essa era a regra para a constituição da sinagoga. E em Nazaré, que era uma cidade pequenina, tinha também lá a sua sinagoga, né? E Jesus sempre ensinou nas sinagogas, porque, primeiramente, ele veio para pregar aos judeus, né? Por causa da aliança de Deus com o povo judeu no passado. Então, ele primeiramente veio anunciar aos judeus para que depois o evangelho fosse anunciado aos gentios, aqueles que não tinham a fé judaica. E mesmo ainda durante o ministério do Senhor Jesus, houve algumas interferências, digamos assim, né, nesse propósito, porque algumas pessoas de origem gentílica, né, acabaram sendo abençoadas e creram na pregação dele, mesmo antes que ele concluísse seu ministério de pregação aos judeus, e depois os seus discípulos é que viessem a pregar aos gentios. Mas ele ensinava na sinagoga, por quê? Porque era justamente o lugar onde as pessoas estavam, no caso dos judeus, sempre aos sábados, reunidas para aprender sobre a palavra de Deus. E ele então, ali, quando ele vai ensinar na sinagoga de Nazaré, que era a cidade onde ele viveu quando ele era pequeno, quando ele era menor, né? Porque agora ele estava vivendo em Cafarnaum, mas cresceu em Nazaré. Quando ele foi pregar lá, as pessoas conheciam a ele. E essa é a grande questão. Quando elas viram aquele mesmo que eles conheceram desde criança, correndo nas suas ruas, né? Que conheceram a sua família, seus irmãos, trazendo aquela doutrina, né? E anunciando que estava próximo o reino de Deus, e, obviamente, dizendo dele, outras pessoas dizendo dele, que ele era o Messias, enfim, que
que ele realizava milagres, prodígios, as pessoas da cidade, quando viram, disseram que não é possível. Não é? Por quê? Porque olharam para a humanidade de Cristo. Esse é um dos problemas de todos nós. Nós confundimos a obra de Deus, ou confundimos muitas vezes a maneira como a obra de Deus é realizada, porque nós esperamos que a obra de Deus seja realizada por pessoas praticamente que não sejam humanas. Você olha, às vezes, uma pessoa nova na fé, ou uma pessoa que não esteja acostumada, pode entrar aqui e achar que depois que eu saio daqui, eu fico flutuando sobre o chão, talvez um palmo ou coisa parecida, e que eu não uso, que eu não corro, que eu não jogo bola, que eu não vou à praia, ou que eu não uso um short para ir no mercado, uma bermuda, porque a pessoa idealiza a coisa e mitifica, tende a entender que aquela pessoa, de tal modo, né, o pregador, ou o irmão que ensina na escola, que ensina no CETEB, que aquela pessoa de tal modo é especial que ela quase não chega a ser humana. Mas a obra de Deus é necessariamente feita por seres humanos comuns, como todos nós, como todos somos. Né? Às vezes a pessoa se admira. Outro dia, se alguém brincou comigo, puxa vida, eu vim aqui num culto aí de oração, vi meu pastor de camiseta, parecia um garoto. Eu não ando de terno o dia todo. Aliás, eu só uso terno aos domingos. Por isso que eu não preciso de mais do que um, porque dá tempo de lavar e usar de novo. Não preciso de mais do que um. Então nem pense em me dar um outro terno, pelo amor de Deus, não estou falando isso para me darem outro terno. Eu só preciso de um. Entende? É uniforme. Tá certo? Então, mas isso a obra de Deus é necessariamente feita por pessoas comuns, inclusive no caso de Jesus. A obra salvífica requeria que um homem natural, comum, nascido de mulher, e de homem também, né? Porque essas coisas as irmãs sabem que não acontecem. Mas um homem natural, no caso nascido de mulher, não no caso de Jesus, desculpa, eu fui fazer uma brincadeira aqui, agora quase beirei heresia. Nascido de mulher. Mas agora eu vou dar uma para vocês também. Não segundo a genética da mulher, porque ele foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, viu? Concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Porque se ele tivesse os genes de Maria, ele também era pecador que nem Adão. Tem a mesma natureza pecaminosa. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Entende? No ventre de Maria. Mas ele passou por todos os processos humanos. A partir da sua concepção, ele passou por todos os processos humanos. Ele foi gestado, cresceu, se desenvolveu dentro de um útero, tinha umbigo. Adão talvez não tivesse, mas Jesus tinha. Não é? Tinha umbigo, é isso? Teve que ser amamentado, teve que ter as suas fraldas trocadas, teve que ser conduzido pela mão quando estava começando a caminhar, teve que ser ensinado nas coisas comuns. Por quê? Porque somente um homem, já que por meio de Adão o pecado entrou no mundo, por meio de um outro homem é que seria vencido o pecado e a morte. Tinha que ser assim. Então, por isso que o Senhor, ele não aparece, não desce do céu e aparece nas ruas da Galileia, nas ruas da Judéia. Ele entra nesse mundo como qualquer homem natural. Ele sangrava, ele sentia fome, ele chorou. Ele sentia dor física. Ele não era um fantasma, ele não era uma ilusão, ele não era uma figura diferente de qualquer outro ser humano. A diferença que ele trouxe é que ele não era descendente de Adão, ele não tinha pecado original em si. Ou seja, ele não nasceu com a inclinação do pecado ou com o pecado original de Adão dentro da sua conta. Ou seja, Deus fez aquele homem, Jesus, como ele fez Adão, porque Adão também não nasceu com pecado. Ele traz um que o Paulo chama de um último Adão, ou seja, não vai haver outro, mas é um outro Adão também, alguém que não conheceu pecado na sua origem, não foi gerado, né, em pecado. Tá? As pessoas às vezes entendem isso errado, dizem, gerado em pecado é gerado com sexo. Não, meus irmãos, sexo dentro do casamento não é pecado.
Mas não é disso que o Senhor está falando. Quando a palavra de Deus fala gerado em pecado, quer dizer que veio da geração de Adão que pecou. E aí o pecado entrou no mundo, então a pessoa já nasce sujeita ao pecado. Não é? Jesus é o último Adão, totalmente homem, totalmente humano, todavia sem o pecado original. E naquela condição ele venceu o pecado, porque foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Mas as pessoas olhavam para ele e diziam, mas não é esse aí o mesmo que andava conosco? Ele é igual a gente. Meus irmãos, a obra de Deus é feita por gente igual a gente. E gente igual a qualquer um de nós, pessoas sujeitas aos mesmos problemas e às mesmas dificuldades. Mas é uma obra espiritual, por quê? Porque é uma obra inspirada, né, pelo Espírito Santo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, nasceu de novo, é nascido segundo o Espírito. O Espírito Santo habita nele. E o Senhor distribui dons e ministérios segundo lhe apraz no meio dessa congregação dos nascidos de novo. Mas, como pastor ou como qualquer outro irmão aqui que seja usado por Deus ou em qualquer outro lugar, ainda assim é um ser humano. E como ser humano vai errar, inclusive, também. Não é isso? A obra de Deus nessa terra é necessariamente feita por seres humanos. Por quê? Porque Deus entregou o governo dessa terra aos homens. Toda a criação que estava no jardim do Éden, Deus entregou ao governo de Adão. Se a criação se rebelou, é porque Adão se rebelou. Aliás, pensa nisso, isso é uma verdade espiritual. Se você gostaria que não se rebelassem contra você, que os seus filhos, por exemplo, não se rebelem contra você, seja você obediente aos seus pais. Entende? Porque, de certo modo, também a criação é rebelde contra nós. Ora, o mosquito da dengue não é rebelde? Os leões, anda perto do leão, vê se ele vai te obedecer. A criação é rebelde contra nós porque nós nos rebelamos contra o Criador. E assim, então, aqueles que são rebeldes escolherão rebeldia também. Seja então dócil, seja então manso, seja obediente ao Senhor, seja obediente a todos aqueles a quem você deve obediência. E isso é um princípio, uma semeadura também de colher também obediência. Porque aquele que é rebelde está passando até psicologicamente, está passando um péssimo ensinamento aos seus submissos, aqueles que deveriam ser sujeitos a ele. Porque ele está dizendo, não, rebelião é algo possível. Seja dócil, seja manso, seja obediente, seja cumpridor da verdade, seja cumpridor da vontade de Deus, você vai ser abençoado. Os seus filhos te verão como alguém a ser obedecido. Porque você terá ensinado eles, não com a boca, mas com os teus atos, que obediência é fundamental. Mas quando eles olharam para Jesus, eles viram um homem. E aí, então, eles tiveram uma dificuldade tremenda de encarar aquele Jesus que eles conheceram garoto, aquele Jesus que eles conheceram menino, vizinho, aquele Jesus que eles sabiam quem era toda a sua família, como alguém que pudesse se diferenciar naquele momento, não só trazendo aquela doutrina, que era obviamente, uma nova palavra, o Evangelho, a própria palavra quer dizer isso, boa nova, é uma nova aliança, esse anúncio de uma nova aliança. Quem é ele para mudar as coisas? Quem é ele para anunciar que as coisas serão mudadas? Quem é ele para ensinar sobre Deus aquilo que os rabinos não estão ensinando? Porque simplesmente não conseguiram lidar com a humanidade deles. E nós temos problemas sérios com relação a isso. Muitas vezes nós somos tomados de incredulidade porque nós não sabemos lidar com a humanidade, com a nossa própria, às vezes. Você olha para si mesmo e vendo e conhecendo os seus próprios erros, conhecendo os seus pensamentos que nem sempre são bons. Quem tem pensamentos aqui que nem sempre são bons? Quem tem muitos pensamentos que não são bons? Todos nós temos. Isso funciona como uma espécie de tentação. Mas tentação ainda não é pecado. Tentação é um estágio anterior ao pecado. Pensamento ruim passa na cabeça de qualquer um, meus irmãos. Graças a Deus, nossos pensamentos não são publicados. Porque se tornassem públicos, a sua reputação estava baixíssima. A minha não, porque eu só penso santamente.
Todos nós temos pensamentos maus, mas cabe ao homem dominar sobre o mal no poder do Espírito Santo. Não é isso? Pela vigilância e pela oração. Pelo conhecimento da palavra de Deus, obviamente, primeiramente para saber o que é mal. Então, eles se escandalizavam, porque eles disseram, puxa, ele é igual a gente, como é que ele agora pode vir com essa conversa? E nós temos esse problema sério. Nós muitas vezes somos prejudicados até pela nossa própria humanidade, porque conhecendo nós as nossas próprias falhas, nos julgamos às vezes indignos de que Deus faça alguma obra através de nós. E é verdade, você é indigno, mas Deus faz obra mesmo com gente indigna. Você não tem méritos, eu não tenho méritos para fazer a obra de Deus, mas Deus escolheu as coisas pequenas desse mundo e aquelas que nada são para envergonhar as que são ou que julgam ser. Amém? Então, a gente não deve se escandalizar nem com a humanidade dos outros e assim não crermos que ali esteja sendo realizada a obra de Deus na vida daquela pessoa, através da vida daquela pessoa, mas também não nos escandalizar com a nossa própria humanidade, porque você é o ser humano com quem você mais convive. E ao conviver com as suas próprias fraquezas, você diz, talvez Deus usasse o pastor, talvez Deus use o irmão fulano, a irmã ciclana, que é uma bênção, mas Deus não vai me usar. Porque eu não sou tão bom assim. Ninguém é tão bom assim. Nós nos habilitamos diante de Deus, e isso, nós não compramos o direito de ser usados, né? Mas nós nos habilitamos diante de Deus orando, não é isso? Pela palavra de oração, pela busca da santificação, ou seja, da entronização da vontade de Deus em nós, em contrariedade à nossa própria vontade, sujeitando-nos nós a Deus e não fazendo somente aquilo que nós queremos fazer, ou não fazendo aquilo que nós queremos fazer, quando aquilo que queremos fazer é contraditório, ao contrário, à vontade de Deus. Então não se escandalize nem consigo mesmo. Você acha que você está ruim demais? Então santifique-se, meu irmão, vai orar, vai buscar o Senhor. Vai procurar na palavra sabedoria e vai se esforçar para banir o pecado na sua vida, para deixar ele de fora, pelo menos, né, na maior parte do tempo. Buscar o Senhor, não porque isso traga méritos, não porque isso te fará merecer, mas porque isso agradando a Deus, né, segundo a vontade dEle, propósito dEle, Ele pode te usar. Não porque você comprou esse uso por meio de boas obras, mas porque você se colocou numa maneira que ou está se colocando numa maneira que é aquela através da qual Deus quer se manifestar. Está se tornando uma pessoa mais assemelhada com Cristo, que é o tipo de gente através de quem Deus quer se manifestar. O que não quer dizer que todas as suas orações serão atendidas, o que não quer dizer que tudo que você quiser será feito, o que quer dizer somente que Deus está se agradando de você e Ele vai te usar. Como? Não sei. A uns mais, a outros menos, pelo menos aos olhos humanos, a uns de uma forma, a outros de outra, segundo a sua vontade. Segundo a vontade dEle. Então não permita que a humanidade, seja dos outros ou a sua, gere incredulidade no seu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade, obviamente, é a antítese, é o oposto da fé, não é isso? Então, é importante que nós creiamos e é importante que nós não deixemos que essas coisas humanas atrapalhem a nossa convicção. Mas aí diz aqui, não fez, versículo 58, não fez ali o Senhor Jesus muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por um lado, milagres, sinais e prodígios não podem ser alcançados por méritos. Salvação também não. Nada se pode alcançar por méritos diante de Deus. Mas, por outro lado, que a incredulidade atrapalha, atrapalha. E muito. A causa de não vermos muito a mão de Deus operando, muitas vezes está na deficiência da nossa fé, porque fé tem graduação. Fé pode ser pequena, fé pode ser grande. E a fé, inclusive, pode ser específica.
Ou a incredulidade pode ser específica. Às vezes uma pessoa acredita em muitas coisas de modo correto, mas numa determinada coisa, num determinado ponto, ali, ela tem uma fraqueza de fé. Quer ver? Eu creio que existem, melhor dizendo, deixa eu construir a minha frase de novo. Existe um segmento de cristãos, evangélicos até protestantes, que são denominados teologicamente como cessacionistas. Os cessacionistas, eles acreditam que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, que Jesus Cristo é o Senhor, que a palavra de Deus tem que ser obedecida, tem que ser cumprida em nossas vidas, ou seja, eles vivem, se viverem de acordo com a sua fé, vivem piedosamente e serão nossos companheiros na eternidade no céu, mas eles não acreditam num ponto específico, eles acham que a obra, os milagres, os dons espirituais, eles aconteceram só naquela primeira geração dos apóstolos. Eles acham que Deus cessou de operar. O que é, a meu ver, um erro, a meu ver e ao ver da outra grande parte, é um erro banal. Não, banal no sentido assim, poxa, um erro bobo, porque a palavra de Deus não dá indicativos disso, mas eles olhando para os fatos, eventualmente na sua própria vida, na escassez dos próprios milagres, eles acham, então, porque isso cessou lá atrás. E aí eles usam como versículo bíblico, por exemplo, para se respaldar, eles dizem, olha, o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, que havendo profecias cessariam, havendo línguas cessarão, ou seja, então cessaram os milagres. Eles vão ser salvos. Mas esse ponto específico de deficiência na fé, certamente os impedirá de ver a mão de Deus operar poderosamente, porque eles acham que Deus não quer fazer isso. Não é que eles não acham que Deus não pudesse fazer, eles acham que Deus não quer. Entende? E às vezes acontece, meus irmãos, uma pessoa acha que Deus não quer ou não faria de modo algum uma determinada coisa na sua vida, e não vai acontecer, porque simplesmente não crê. Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, porque olharam para a humanidade de Cristo e assim, então, ele não operou ali muitos milagres. Mas está dizendo aqui que ele não fez milagre nenhum, ele fez milagre, ele não fez muitos. Não é isso? Porque a obra de Deus sempre será milagrosa, sempre será uma interferência divina no curso natural das coisas. Quando alguém se arrepende, se converte, isso é um milagre. Porque Deus interferiu no curso da perdição daquela vida. Aquela vida ia para o inferno. E Deus interferiu, revelou-se, o que é um milagre, porque Deus não pode ser conhecido por razão humana. Revelou-se de tal forma que aquele passou a crer e foi salvo. Isso é um milagre de Deus. Mas também a cura divina, a cura quando a gente ora por alguém e alguém é curado, isso é um milagre de Deus. Quando alguém tem uma cadeia de pecado, ou mesmo uma cadeia espiritual, um demônio na sua vida, e é liberta, isso é um milagre de Deus. Isso não é obra humana, é um milagre de Deus. Voltando, a obra de Deus necessariamente será feita por humanos, por gente como a gente, por gente como você, por gente como eu. Há pessoas que serão usadas tremendamente, mas talvez uma vez só, na sua vida toda. Porque simplesmente quis Deus naquela hora. Mas aquele que crê no Senhor, ele obviamente verá os milagres de Deus. Então, mais alguns elementos sobre a questão da fé. Como então obter fé ou aumentar a fé? Primeiramente, fé é dom de Deus, vem porque Deus se revela a nós e nós passamos a crer nele. Mas ele continua, a revelação de Deus não é única e pontual, ela continua crescente na nossa vida. Aquele que continua buscando a Deus continua crescendo na sua revelação, no seu conhecimento de Deus. E aí o que diz a palavra de Deus? A fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Deus. Ou seja, é uma maneira poética, judaica de época, de dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, não só ouvidos, mas dar olhos. Eu já
ela pode ser lida. Nós precisamos receber a palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra de Deus, seja pela pregação verbal, pelo ouvir, não é? Que era muito mais comum na época, porque na época as pessoas não tinham Bíblias como você tem. Na época eles iam para a sinagoga, porque só na sinagoga é que tinha as escrituras. Porque era muito difícil, era muito caro, era feito manualmente, né? Era muito caro. Então, para você ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus, você tinha que ir na sinagoga para escutar, porque eram pouquíssimas as pessoas que poderiam comprar uma porção das escrituras, porque era caríssimo, era obra de artífice, de artista, de alguém que ficava lá copiando manualmente, isso não era vendido barato. Mas para nós que temos a Bíblia acessível em nossas mãos, com grande facilidade, seja ela papel, seja ela eletrônica, né? Agora o pastor tem que dizer, liguem suas Bíblias na página, né? No capítulo tal, não é isso? Para nós, é muito fácil. Então, quando diz assim, não, mas é só ouvir, não pode não, pelo amor de Deus, olha aí, calma, jogo do Flamengo é outro lugar e outro horário. Ouvir, tem uns flamenguistas aqui do lado, tem que dar uma mexidinha com eles. Ouvir quer dizer receber, inteirar-se da palavra de Deus. Isso faz crescer a nossa fé. Entende? Faz crescer a nossa fé. Por isso, todo cristão tem que ter o hábito de estudar a palavra de Deus. E eu digo mais, não é ler corrido, não. É estudar, é ler e meditar. É ler e dizer, Senhor, o que você está dizendo? O que tu estás dizendo aqui, Pai? É ruminar isso e ficar ali refletindo, dizendo, Pai, me dá entendimento sobre isso. E pensar e olhar os detalhes para que você seja edificado. Porque quando nós meditamos, quando você lê corrido, não é que isso não é proveitoso, mas é muito mais proveitoso se você ler com calma e procurar refletir debaixo de oração. Porque é quando nós fazemos silêncio na nossa boca e na nossa mente é que o Senhor fala. A gente tem que se aquietar. E aí o Senhor fala conosco. O Senhor mostra na sua palavra, o Senhor ensina. E isso aumenta a nossa fé. E isso nos faz ver o quão maravilhosa é essa palavra e o quanto Deus está dentro dela, se revelando a nós. Não é um livro comum. A Bíblia, definitivamente, não é um livro comum. É um texto através do qual Deus está falando e permanece falando a todas as gerações. Ninguém vai poder dizer, no final das contas, eu não tinha como ouvir. Tinha sim. Todos são indesculpáveis nesse quesito. E nós, os que temos recebido essa instrução, muito mais ainda, precisamos cuidar dessas coisas, amém? Para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé se desenvolva, para que milagres aconteçam em nossas vidas, para que esses atos de Deus estejam presentes no nosso dia a dia. Outra coisa sobre fé, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz que tudo é possível a quem? Ao que crê. Isso aí faz parte de um diálogo, né? Em que o homem diz, Senhor, se for possível, né, cura meu filho. Ele diz, se é possível, tudo é possível ao que crê. Amém? A fé remove impossibilidades naturais. Mas é óbvio que aqui Jesus não está dando uma carta branca, até porque ninguém conseguirá crer, de fato, se o Senhor não inspirá-lo a isso, seja pela sua palavra, seja pelo seu Espírito, porque fé também é dom do Espírito Santo. Existe um dos dons do Espírito Santo, é o dom da fé, que não tem a ver com a fé de eu crer no Senhor Jesus meramente. Essa também é, porque foi uma obra de Deus por revelação. Mas o Senhor também dá pontualmente, né, a nós uma certeza, uma convicção em determinado momento, justamente para que aquilo dê lugar a um milagre. Porque, volto a dizer, necessariamente Deus agirá nessa terra por meio de homens e mulheres comuns. Amém? Outra questão a se dizer sobre fé é aquilo que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim,
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Porque pela fé, Deus traz à realidade coisas que não estão presentes ainda. Coisas que no alto, ou seja, na vontade de Deus, no trono de Deus, no coração de Deus, Ele já quer dar. E nós temos que ter convicção de que aquelas coisas que o Senhor tem prometido para nós, Ele quer transformá-las em realidade palpável, visível para nós, aqui no nosso tempo. Amém? E é por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, aqui nós vemos que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Se você não está vendo Deus operar, deixa eu fazer uma pergunta agora para te deixar incomodado. Se você não está vendo Deus operar na sua vida, será que não é porque há incredulidade no seu coração? Ou ao menos em algum grau? Todos nós temos algum grau de dúvida e algum grau de fé. Fé pequena. Mas Jesus disse, olha, se a sua fé for como o grão de mostarda, lembra? A fé, nós estávamos falando sobre o grão de mostarda no outro contexto, que é o contexto da parábola do reino de Deus. A fé, ela pode ser miudinha. O grão de mostarda era o menor grão que eles conheciam naquela região. Ela pode ser miudinha, mas ela ainda é suficiente. Se a sua fé for como o tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer, esse monte, ele vai, sai daqui, vai para lá, e ele vai. Então, quer dizer, qualquer um aqui que não moveu monte nenhum tem uma fé menor do que um grão de mostarda. Mas ainda assim, Deus pode usar. Por quê? Porque os milagres, as operações de Deus não são baseados em nós, mas na bondade e na misericórdia dEle. Amém? Você não precisa ter uma fé monumental, até porque não dá muito para mensurar essa fé. Mas ela não tem, o Senhor vai operar segundo a vontade dEle e não segundo qualquer virtude que haja em nós. Mesmo assunto daquele, que é a mesma coisa que aquele assunto que nós tratamos aqui relativo à cruz de Cristo. Não será jamais por mérito humano. Bem? Então, provavelmente, há sombras no seu coração, há áreas de incredulidade. Provavelmente há fé também. Nós temos que desenvolver a fé pelo conhecimento da palavra de Deus, pela oração, pela prática das boas obras, não é? Ou seja, viver a fé no sentido do aprendizado, da ética do reino de Deus, viver essa fé. Nós temos que exercitar. Não basta vir um domingo ouvir e dizer, o pastor está certo, e sair e continuar tudo do mesmo jeito. Se nós não vemos milagres, se você não está vendo milagres na sua vida, é porque você não está crendo de um modo operoso, de um modo frutífero. Não estou dizendo que você não crê, não estou dizendo que você não vai para o céu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quanto mais nós nos exercitarmos na fé, pela leitura da palavra de Deus, pela oração, pela santificação, ou seja, pela obediência ao Senhor, pela sujeição a Ele, tanto mais veremos a obra de Deus. Porque Deus não para um minuto sequer de praticar, de realizar milagres. O problema é que nós muitas vezes estamos cegos. Os nossos olhos não veem com fé. E nós acabamos atribuindo, às vezes, atos de Deus em nossas vidas a coisas naturais. Ah, que sorte que eu tive. Ah, que coincidência. Quando, na verdade, Deus está operando. Se não tiver fé, não vai ver. Se a fé estiver adoentada, vai achar que foi coisa natural. Vai perder a noção daquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, Deus faz coisas nesse mundo, tudo que Deus faz por meio de homens comuns. Não tem ninguém aqui que ande um palmo acima do chão no seu dia a dia. Não tem ninguém aqui, e aliás, ninguém na terra, que seja usado por Deus, que seja mais do que ser humano. É um ser humano.
Então, se é um ser humano, olha que boa notícia. Se você for gente, quem é gente aqui? Levante a mão. Quem é ser humano aqui? Graças a Deus. Né? Todos somos. Então, significa que Deus pode usar você. Significa que você é um instrumento de Deus. Significa que você também está chamado e vocacionado por Deus para ser bênção. Como? Eu não sei. Alguns de um jeito, outros de outro. O Senhor vai te mostrar. Mas todos nós somos chamados para sermos uma bênção, para sermos instrumentos de Deus, para vermos e outros verem Deus agir em nossas vidas. Amém? Essa é a grande notícia. A grande notícia não é que seu pastor é gente. Simplesmente, eu esperava que você já acreditasse nisso. É que todos nós, sendo gente, podemos ser instrumentos de Deus. A grande notícia é que aquele irmão que você considera que é um abençoado, um profeta de Deus, sei lá o que você achar de alguém aí, ele não é diferente de você, portanto você pode ser um abençoado, um profeta de Deus, uma bênção nesse mundo. Cumpra-se aquilo que você crê, que seja transformado em atos. Vá ler a palavra de Deus, vá crescer no conhecimento de Deus, vá orar ao Senhor e vá santificar-se, ou seja, separar-se do pecado naquilo que você já sabe. Não viva de qualquer jeito, viva de um modo que testemunhe de Cristo na sua vida. Eu vivo falando aqui que eu sou pecador, mas peraí também, calma, eu vivo de um modo que testemunha Cristo. Se eu errar, eu vou pedir perdão, vou dar meu jeito. Eu também não quero que você fique pensando também que eu sou um dissoluto que sai fazendo qualquer coisa. De jeito algum. Aquele que quer andar segundo o caminho do Senhor, no reino de Deus, e ver as maravilhas de Deus, tem que andar em santidade. Tem que zelar pelo seu bom testemunho. Tem que desaparecer para que Cristo apareça na sua vida. Os outros têm que olhar para Ele e não reconhecer nele um ser humano normal. Reconhecer Cristo. Outra pessoa. Não é que você tem que ser outra pessoa, mas você tem que ser cada vez mais assemelhado a Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor? E o que é que te separa então daquele milagre que você tanto anseia? Duas coisas. A vontade de Deus, se Deus não quiser fazer, não vai fazer. E a outra coisa é a sua incredulidade. A nossa incredulidade. É o que nos separa dos sinais e prodígios das maravilhas do Senhor. Deus Santo, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, porque nós, ó Senhor amado, muitas vezes nos escandalizamos com a humanidade, com a nossa própria humanidade até, e com a de outros também. E assim deixamos de entender que necessariamente Deus usa seres humanos para fazer a sua obra nessa terra. Seres humanos imperfeitos, e que assim não devemos atentar na imperfeição dos outros, mas naquilo que Deus está fazendo na vida deles. Bem como também não devemos deixar que as nossas imperfeições removam a nossa confiança. Mas devemos reconhecer que somos obra de Deus, em estágios diferentes, mas todos nós, obras de Deus, templo do Espírito Santo, todos os que cremos em Jesus. Ajuda-nos então, Senhor amado, para que o inimigo não venha roubar de nós a nossa confiança, nos acusando pelas nossas falhas, que nós possamos nessa hora dizer com convicção: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então eu estarei em Cristo Jesus, eu me refugiarei nele. Eu estarei no seu reino, dentro dos limites da sua vontade, eu buscarei andar com ele. Senhor amado, ajuda-nos na pequenez da nossa fé. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a combater o bom combate da fé, Pai, com a Tua palavra, mesmo quando se levanta contra nós a acusação. Que nós possamos, ó Senhor amado, nos livrar de toda a culpa, simplesmente confiando que mediante arrependimento
e pedido de perdão ao Senhor, somos plenamente reconciliados. E assim tenhamos confiança diante de Ti, Pai, nas nossas orações, ao nos aproximarmos de Ti, de que Tu estás agindo em nossas vidas. Faz essa obra, Senhor. Remove de nós toda incredulidade. Dá-nos sede e fome, ó Senhor amado, de sermos instrumentos em Tuas mãos, de sermos bênção nessa terra. Dá-nos fome e sede, ó Senhor amado, de sermos nós mesmos, ó Pai, gente que vai anunciar a palavra da verdade, que vai orar pelos enfermos, que vai orar pela libertação dos cativos, que vai ministrar aos outros a paz com Deus. Pai querido, faz essa obra, Senhor, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.